Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Pessoal, vamos agora começar uma sequência de aulas falando sobre esse fulano aí, ó, sobre esse cara aí, o verbo. Esse que é o assunto, certamente, o assunto mais importante da língua portuguesa, porque além de o próprio verbo ter muito conteúdo, ele se conecta também com diversos outros assuntos dentro da língua. Por isso, essa sequência de aulas é tão importante. E eu quero que neste momento você inscreva-se aqui no canal do YouTube do professor Anderson Magalhães e eu quero também que você corra lá no Instagram e siga-me lá no Instagram, @professor Anderson Magalhães, muito simples, lá no Instagram, @professor Anderson Magalhães, e fique por dentro de tudo aí, beleza? Pessoal, vamos avançando aqui nesse assunto, então. Vamos falar sobre o verbo, galera. Olha só, nós temos muito, mas muito assunto para falar sobre verbo. E eu fiz aqui uma aula muito bacana, muito estruturada para você, pensando no seu aprendizado de forma rápida, simples e objetiva. Vamos então começar conceituando o verbo e qual é a característica que uma palavra da língua portuguesa deve ter para que ela seja caracterizada, chamada de verbo. Vamos lá então deixar esse assunto aí bem estruturado para você. Então, o que é um verbo, galera? Quando a gente fala verbo, o que é um verbo? Pessoal, verbo é uma palavra variável. Então, ele é uma palavra variável, portanto, ele muda, ele varia. Então, ele é variável, ele varia. Portanto, o verbo é uma palavra variável que exprime um processo. Então, verbo é uma palavra variável, ou seja, uma palavra que muda, que se altera, e ela exprime um processo. Ok, professor, entendi. Verbo é uma palavra que eu posso variar. E também essa palavra vai exprimir um processo. Professor, o que é um processo? Processo é aquilo que se passa no tempo. Portanto, aqui está o conceito e a chave para você identificar um verbo. Verbo é aquela palavra que exprime algo que se passa no tempo. Aqui é muito importante. Portanto, a flexão de tempo está intimamente ligada com o conceito de verbo. Para que uma palavra seja considerada verbo, ela deve exprimir um processo e esse processo se passa no tempo. Tudo bem? Portanto, eu posso flexionar o verbo na categoria tempo. Olha quantas vezes eu falei de tempo aqui, ó. Professor, beleza, mas o que é tempo? Pessoal, tempo é presente, passado e futuro. Passado é o que já ocorreu, presente é o que está acontecendo e futuro é o que vai acontecer. Portanto, o verbo é uma palavra variável que exprime um processo e o processo nada mais é do que aquilo que se passa no tempo, presente, passado ou futuro. Tranquilo? Então, esse é o conceito de verbo, está aí na tela, bem estruturado para você. Se eu digo assim, ó, o professor Anderson ensina português. Isso aqui é um verbo e ele está no presente. Está no presente. Agora, se eu digo assim, ó, o professor Anderson ensinou português. Olha aqui, ó. Ensinou está no passado. Lembrando que passado, aquilo que já aconteceu na língua portuguesa, eu posso chamar isso aqui de pretérito. Olha só. Então, na língua portuguesa, o passado também é chamado de pretérito. Deixa eu colocar bonitinho ali, porque ficou meio... Esse T ali ficou meio estranho, né? Tá lá, ó. Olha aí, ó. Pretérito, pessoal,
Então, passado é a mesma coisa que pretérito, tudo bem? Então, ensinou é o passado, é o pretérito. Ensinará também é verbo, ó. Ensinará. Isso aqui é o futuro. Então, veja que o processo de ensinar, ele pode ser expresso no presente, Anderson ensina, no passado, que é o pretérito, no passado, ensinou, ou também no futuro, ensinará. Então, esse processo eu posso localizar no presente, no passado ou então no futuro. Por isso, é um verbo, tranquilo? Então, conceito de verbo aí, bem estruturado para você. Vamos avançando, porque temos muito mais coisa ainda para falar, né? Ao indicar um fato situado no tempo... Professor, o que é tempo? Tempo é presente, passado e futuro. Então, ao indicar um fato situado no tempo, o verbo, pessoal, pode exprimir algumas circunstâncias. Eu selecionei as 7 circunstâncias que estão elencadas na gramática do eminente professor Hernani Terra, tudo bem? Eu gosto bastante do professor Hernani Terra, porque ele é muito objetivo e a gramática dele é maravilhosa. Para você que está fazendo aí concurso público, vestibular, excelente gramática do professor Hernani Terra, tudo bem? Vamos avançando aí, pessoal. O verbo, então, ele pode exprimir o quê? Ele pode exprimir ação, né? O professor Anderson correu hoje, olha aqui, ó. A ação de correr está no passado, inclusive, né? No tempo passado, ó. O professor Anderson correu hoje. Então, o verbo pode exprimir ação. O verbo também pode exprimir estado. O professor Anderson está tranquilo. Olha aí, é um verbo que exprime um estado. Mudança de estado também o verbo pode exprimir. Olha aí, ó, o verbo pode exprimir mudança de estado. O professor Anderson tornou-se, olha aqui, ó, ele mudou de estado. Tornou-se um maratonista, né? Então ele mudou de situação, mudou de estado. Fenômeno da natureza, pessoal. O verbo também pode exprimir fenômeno da natureza, ó. Nevou muito na Serra Gaúcha. Tá? Existência, o verbo pode exprimir existência, olha aqui, ó. Havia, olha só, o verbo haver, no sentido de existir. Tão famoso isso aqui, né? O verbo haver no sentido de existir. Sim, um verbo pode exprimir uma circunstância de existência. E é muito comum o verbo haver no sentido de existir. Tá? Um verbo também pode exprimir desejo. Olha aí, ó. Desejo. Quero que todos os alunos sejam aprovados. Então, o verbo, ele é uma palavra variável que exprime um processo, e processo é aquilo que se passa no tempo, presente, passado ou futuro. Lembrando que passado também é chamado de pretérito. E o verbo pode exprimir algumas circunstâncias. Estão as 7 circunstâncias básicas aí, estruturadas na tela para você. Ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, existência ou então desejo. Tudo bem? Então tá aí, bem estruturado para você. E vamos avançando nesse assunto, vamos avançando aí, pessoal. Verbo, olha só, mais uma informação muito importante. Verbo é a palavra que apresenta aí na língua portuguesa o maior número de flexões, pessoal. São 5 as possibilidades de flexão de um verbo, galera. O verbo, ele pode ser flexionado em tempo. Que é tempo? Tempo é presente, passado, futuro. O verbo pode ser flexionado em modo. Modo são 3 modos. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Basicamente, no modo indicativo, eu tenho uma certeza.
No modo subjuntivo eu tenho uma dúvida e no modo imperativo eu tenho uma ordem ou um desejo. O verbo também pode ser flexionado em número, pessoal. Em número, o verbo pode estar no singular ou no plural. O verbo também pode estar flexionado em pessoa. Pessoa é primeira pessoa, é quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E a terceira pessoa, que é de quem se fala. O verbo também pode estar flexionado em voz. São 3 as vozes verbais. O verbo pode estar na voz ativa, quando o sujeito pratica a ação verbal. O verbo pode estar na voz passiva, quando o sujeito sofre a ação verbal. E também o verbo pode estar na voz reflexiva, quando o sujeito pratica e sofre a ação verbal. E a possibilidade, eu coloco aqui, ó, a possibilidade de flexão de tempo é fundamental para definir uma palavra como verbo. Então, pessoal, basicamente o que nós temos aqui é que o verbo, dentre todas as 10 classes de palavras, é aquela que apresenta o maior número de flexões. São 5 as flexões do verbo: tempo, modo, número, pessoa e voz. E a flexão em tempo, ela é fundamental, muito importante, para eu definir uma palavra da língua portuguesa como sendo um verbo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza aí? Bem estruturado para você. Olha só, eu trouxe alguns exemplos aqui para você ver. Olha só. Olha aqui, ó. Eu falo assim, ó. O professor Anderson venceu a corrida. Sublinhei a palavra corrida. A chuva foi intensa. Sublinhei a palavra chuva. A tristeza afetou aquele rapaz. Sublinhei a palavra tristeza. Veja só, pessoal. Nós temos aí tanto a palavra corrida, está aí na tela. A palavra chuva está aí na tela. A palavra tristeza, então corrida, chuva e tristeza, elas indicam, a palavra corrida indica uma ação, a palavra chuva indica um fenômeno da natureza, a palavra tristeza indica um estado. Pessoal, veja bem, essas palavras sim, elas indicam ação, estado e fenômeno da natureza. Mas elas não são classificadas como verbo. E por que não? Elas não podem ser classificadas como verbo porque eu não tenho a noção temporal, eu não tenho uma flexão de tempo. Por exemplo, corrida, está no presente, no passado ou no futuro? Não tem como saber. Não tem como saber. Chuva, é presente, passado ou futuro? Não tem como saber. Tristeza, presente, passado ou futuro? Não tem como. Portanto, essas palavras, corrida, chuva e tristeza, elas não são verbos. Porque elas não podem ser flexionadas como? Na flexão de tempo. Elas não têm flexão de tempo. Essas palavras aí, elas são substantivos. Elas são substantivos. Mas elas não são verbos, tá? Aqui, para a classificação de verbo, a palavra tem que ter a possibilidade de ser flexionada no tempo. E tempo é passado, presente ou futuro. A palavra corrida, ela não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Ah, professor, mas eu disse que ele venceu a corrida, está no passado. E se eu dissesse assim, ó, ele vencerá a corrida? Então veja, o vencer é verbo. O vencer é verbo. Aqui, ó, nesse exemplo, ó, Anderson venceu a corrida, ó, o vencer é o verbo. Porque venceu está no passado. Eu posso flexionar o venceu no passado. Vencerá, futuro. Vence, presente. Agora, a palavra corrida não. A palavra corrida, ela não se flexiona no tempo, nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Então, essas palavras não são verbos, porque elas não podem ser flexionadas na categoria tempo. Beleza? Tranquilo aí? Essas palavras aí, corrida, chuva e tristeza, elas são substantivos. Tudo bem? Então, pessoal, do ponto de vista sintático, da análise sintática, o verbo também é a palavra fundamental, porque ele vai estruturar orações. Eu só vou ter uma oração se eu tiver verbo. A oração é aquele enunciado linguístico que possui um verbo. Pessoal,
eu vou encerrando por aqui esta minha primeira aula sobre verbo, abordando aí conceito de verbo e quais são os requisitos para que uma palavra da língua portuguesa seja classificada como verbo. Eu espero que do fundo do meu coração você tenha entendido, eu espero que você tenha compreendido o teor desta aula. Siga-me lá no Instagram, @professor Anderson Magalhães. Nós estamos juntos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!